Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de molaridade. Mas eu não sei calcular nada com mol. Me falaram que calcular com mol é muito complicado. Eu não vou entender essa coisa de molaridade. Não é difícil de aprender, não. A gente vai falar um pouquinho sobre número de Avogadro e a constante de Avogadro, tá? Mol corresponde ao número da constante de Avogadro. Esse número é 6,02 vezes 10 a 23, ou arredondando 6 vezes 10 a 23, tá? Isso pode ser para mol, pode ser para átomo, pode ser para molécula, pode ser para íons, para qualquer coisa. Por exemplo, uma dúzia é 12, um mol é 6 vezes 10 a 23. Tá? E aí pode ser uma dúzia de ovos, uma dúzia de cenoura, uma dúzia de batata. E pode ser um mol de hidrogênio, um mol de oxigênio, um mol de água. É o mesmo sinônimo, mesmo esquema, tá? A gente sempre vai falar que um mol é 6 vezes 10 a 23 unidades, tá? Mas ele por exemplo, um mol, ele vai corresponder a uma certa massa, que vai depender da fórmula. Por exemplo, um mol de água equivale a 18 gramas. A gente vai descobrir mais para frente como que calcula essa massa, beleza? Então, recapitulando o que foi falado até agora. Um mol corresponde a uma constante, que é um número, que é 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23, ou aproximadamente 6 vezes 10 a 23. É utilizado para coisas muito pequenas, na escala microscópica, ou seja, átomos, moléculas, íons. Sempre um mol vai ser igual a 6 vezes 10 a 23. Então, sempre que a gente falar um mol, a gente vai ter que saber que a correspondência é 6 vezes 10 a 23 unidades. Por que unidades? Porque pode ser um mol, pode ser 6 vezes 10 a 23 moléculas, pode ser 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, depende do exercício, tá? E quanto à massa? Isso vai depender da fórmula. Por exemplo, a água tem uma massa, o ferro tem uma massa, o ácido sulfúrico tem uma massa. Isso vai variar de molécula para molécula. E aí a gente vai ter que calcular usando as massas disponíveis na tabela periódica. Bom, tem um resuminho básico aqui que está falando que um mol, então, é 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons, e é igual a uma massa, que vai depender da tabela periódica, tá? Então vamos lá, vamos para alguns exemplos. Um mol de água. Como que a gente vai fazer um mol de água? A gente sabe que um mol vale 6 vezes 10 a 23, né? Como é água, é uma molécula a água, né? Para ser um átomo, poderia ser, por exemplo, hidrogênio sozinho ou oxigênio. Como é um conjunto de átomos, é uma molécula. Então, um mol de água, se um mol vale 6 vezes 10 a 23, então a gente vai colocar aqui um mol de água vale 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, um mol vale 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, né? Então, se eu tenho um mol, quanto que vai pesar? Qual a massa disso? Para eu saber, eu vou ter que olhar na tabela periódica. Na tabela periódica, se vocês forem lá e olhar, vocês vão ver que o hidrogênio, a massa dele é 1, cada hidrogênio tem massa 1 e cada oxigênio tem massa 16. Como na água eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, então eu vou fazer assim, ó. Eu tenho hidrogênio, eu tenho 2, a massa dele é 1, então aqui vão dar 2. Oxigênio, eu tenho um só na água. Então vai ser 1 vezes a massa dele, que é 16. Ou seja, 16. Somando isso dá 18. Então a massa da água é 18 gramas.
Quando eu faço pela tabela periódica, isso que eu achar aqui, ó, vai ser correspondente a 1 mol, tá? Sempre a molécula, quando acha a massa pela tabela periódica, a massa que eu achei é correspondente a 1 mol. Então, 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e pesa 18 gramas, de acordo com as massas que eu achei na tabela periódica, tá? Então, agora vamos raciocinar. E se eu dobrar? 2 mols. 2 mols de água vão ser quantas moléculas? Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas, 2 mols vão ser 12 vezes 10 a 23 moléculas. E aí, isso vai pesar quanto em gramas? Se 1 mol pesa 18 gramas, 2 mols vão pesar o dobro, 36 gramas. Vamos para o próximo exemplo. Agora vamos trabalhar com ferro. 5 mols de ferro. O ferro, pessoal, se vocês forem na tabela periódica e consultar a massa molar dele, vocês vão ver que a massa molar do ferro, então o ferro, a massa molar dele é 56, tá? Só para vocês já terem essa informação aí. Então, 5 mols de ferro tem quantas moléculas? Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, no caso aqui é átomo, né? Só está o elemento sozinho. Então, 1 mol vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. 5 mols vão ter isso daqui vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. Então, 30 vezes 10 a 23 átomos de ferro, tá? E aí isso pesa quanto? Se 1 mol de ferro, eu vi aqui na tabela periódica e consultei que 1 mol de ferro tem 56 gramas, então 5 mols é 56 vezes 5, que vão dar 280 gramas de ferro. Então, 1 mol de ferro pesa 56 gramas. Sempre o que está na tabela periódica, a molécula que eu calcular, o átomo, vai ser a massa de 1 mol. Se 1 mol pesa 56 gramas, 5 mols de ferro vão pesar 280 gramas. Agora vamos pensar. E meio mol? Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, meio mol é metade desse número de átomos, né? Então, metade de 6 é 3. Então, vai dar 3 vezes 10 a 23 átomos de ferro, né? Então, 6 vezes 10 a 23 átomos. E se vocês olharem aqui, ó, 1 mol é 56 gramas. Meio mol, metade de 56. Metade de 56 é 28 gramas. Se vocês olharem aqui, ó, também dá para fazer uma proporção. Aqui, 5 mols, 280. Eu dividi por 10 aqui, ó. Tá vendo? Quando eu ando com a vírgula uma casa para cá, eu divido por 10. Então, se eu divido por 10, dividindo esse por 10, vai dar 280 dividido por 10, vai dar 28. Tá? Só vocês fazerem uma proporção. E o último caso agora, a gente vai falar do NaOH. O NaOH, só que nesse caso, eu dei a massa e quero o número de átomos e o número de mols. Para saber isso, eu tenho que achar a massa de 1 mol do NaOH. Então, o NaOH, o que ele tem? Ele tem o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. O sódio, se vocês consultarem na tabela periódica, a massa dele é 23. O oxigênio é 16.
e o hidrogênio é 1. Somando tudo, é o NaOH, né? Na, sódio, oxigênio, hidrogênio. Então, NaOH, somando tudo, vai dar 40. Então, 40 é a massa de 1 mol. Ou seja, se 1 mol de NaOH é igual a 40 gramas, aqui 400 gramas são quantos mols? Pensa comigo. 1 mol é 40 gramas, 400 gramas é 10 vezes a mais, ou seja, então se 1 mol é 40 gramas, 400 gramas são 10 mols de NaOH. E aí, e quantos átomos tem isso? Se 1 mol, átomos não, moléculas. Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que isso é uma molécula, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 10 mols tem 60 vezes 10 a 23 moléculas. Então, a gente consegue calcular facilmente de massa para mol, de mol para número de Avogadro. Então, a gente consegue fazer essas transformações e isso é importante que vocês consigam. Ah, professor, não vai me falar que vai ter exercício para fazer agora para testar meus conhecimentos. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos treinar o que a gente acabou de aprender. Eu quero que vocês façam no caderno de vocês, para depois, quando eu for pedir atividade, vocês já saibam fazer, tá? E mantenham isso no caderno de vocês, porque é um documento. Então, vamos lá. 1 mol de MgOH, magnésio e oxigênio, ou seja, os dois juntos formam o óxido de magnésio. Tem quantas moléculas? E 1 mol vai pesar quantos gramas? Depois vamos para o próximo. Vocês vão completar esses dois espaços que estão faltando aqui, ó. Aqui e aqui. Em todos os casos. Agora, 1 mol de H2SO4, essa molécula aqui é o ácido sulfúrico. Se vocês olharem, tem 2 hidrogênios. O número, ele sempre vai ser correspondente ao átomo que está do lado esquerdo. Então, aqui, ó, 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, vamos lá. 1 mol de ácido sulfúrico são quantas moléculas? E pesa quanto? 1 mol de ácido sulfúrico pesa quanto? Vamos para o próximo. 5 mols de ácido sulfúrico tem quantas moléculas? Aí fica mais fácil, porque vocês já foram lá na tabela periódica, lembrando que vocês vão precisar de uma tabela periódica para fazer esses exercícios. Vocês vão pesquisar a massa de cada elemento. Lembrando que na maioria das tabelas periódicas, por exemplo, tem o oxigênio. O oxigênio, a massa dele é 16. Vai estar sempre em cima. O número atômico do oxigênio é 8. Tá? Então, na dúvida, às vezes tem tabela que está embaixo, essa massa. Na dúvida, se é o de cima ou de baixo, sempre o maior vai ser a massa. Tá? Então, vocês vão precisar de uma tabela periódica para fazer esses exercícios. Então, vamos lá. 5 mols de ácido sulfúrico. Tem quantas moléculas? Pesa quanto 5 mols? 2 mols de ácido sulfúrico. Quantas moléculas? Pesa quanto 2 mols? 3 mols de alumínio, tá? O alumínio está lá na tabela periódica. Aí não vai ser mais mol, né? Porque não é um conjunto de átomos. É só o átomo do alumínio. E aí, 3 mols de alumínio tem quantos átomos?
Vai pesar quanto isso? O meio mol de alumínio pesa quanto? Pesa quanto não? Quantos átomos tem? E pesa quanto? E aí aqui eu troquei, como foi feito agora de pouco. 32 gramas de oxigênio tem quantos mols? Para isso, vocês vão precisar ver na tabela periódica quanto pesa 1 mol de oxigênio. Ou seja, 2 moléculas de oxigênio juntas é 1 mol. Quanto pesa? Então, isso daqui vai dar quantos mols? 32 gramas. E quantas moléculas? 9,8 gramas de ácido sulfúrico equivale a quantos mols? E equivale a quantas moléculas? Lembrando sempre daquele raciocínio. 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23. Independente do que seja. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou continuar com essa parte de molaridade, só que aí a gente vai falar o conceito de molaridade em soluções. Beleza? Um abraço a todos, façam os exercícios e bons estudos.